Sobre o Salmo de número 126. A gente tem o Salmo de romagem, de peregrinação. Salmo de número 126. É um salmo, praticamente toda a Bíblia tem sua importância, mas esse salmo fala de forma especial no meu coração. E a gente refletisse sobre ele e aprendesse sobre esse Deus que restaura. Você crê nisso, irmão? Amém. Temos um Deus que restaura. A gente fez até a questão de fazer uma arte, né, de convidarmos pessoas para estar juntos aqui conosco, e a gente fez questão de colocar no Salmo de número 126, falando sobre esse Deus que restaura. Todo mundo com a Bíblia aberta? Amém. Fica a sua Bíblia aberta, por favor, como é de costume. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é poder, e a Tua Palavra nos instrui, nos capacita, orienta o nosso coração, que precisa tanto de orientação, Senhor. Pedimos a Ti que nos revele como esse Deus que restaura em todos os âmbitos da nossa vida, e principalmente aquele que restaurou a nossa pior condição, que era a condição de inimigos seus, e nos fez filhos, nos fez discípulos, nos fez amigos. Nos pedimos, Senhor, restaura a nossa vida, restaura o nosso coração, restaura a nossa casa, restaura a nossa família, restaura a nossa alegria, nos dê força, vigor, em nome de Jesus, Pai, e ânimo para seguir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, pensando sobre esse salmo, nós podemos perceber que Deus, de fato, é um Deus de restauração. Toda restauração verdadeira, ela se inicia em Deus. Toda restauração de verdade, toda restauração genuína se inicia no Senhor. E mais do que isso, ela é sustentada também por esse Senhor. Então toda restauração inicia em Deus, é sustentada por Deus, e a restauração dá frutos. Toda restauração de Deus dá frutos, e esses frutos também são para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de iniciar afirmando isso com você. A gente vai perceber isso nesse Salmo 126. Nós temos aqui um cântico de romagem, um salmo de peregrinação, um salmo de romagem, do Salmo 120 ao Salmo 134. Nós temos salmos aqui de romagem. E o que significa na verdade isso? Quando os israelitas que peregrinavam, que não estavam em Jerusalém, iam para Jerusalém, principalmente na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, na festa dos tabernáculos. Eles, quando se moviam e subiam a Jerusalém, porque Jerusalém ficava numa região montanhosa, eles cantavam cânticos ao Senhor. Então esses são os salmos de romagem, do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos esses salmos de peregrinação.
E o contexto desse salmo é o seguinte: esse texto está trazendo referência e luz quando o povo, de Judá, quando o povo de Deus teve liberdade depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, por isso o salmista está dizendo que a sua boca, os seus lábios se encheram de júbilo e sorriso, porque Deus restaurou a sorte de Sião. Judá foi subjugada pelo exército da Babilônia, muitos foram levados para a Babilônia, e depois de 70 anos eles foram libertos. E quem restaurou essa sorte, o salmista nos deixa aqui muito claro, foi o Senhor, foi o agir do Senhor. Então Deus é um Deus de restauração. Com a sua Bíblia aberta, eu vou dividir esse salmo para a gente pensar a respeito dele, refletir e meditar em 3 partes. Do verso de número 1 ao verso de número 3, o povo está celebrando a restauração que recebeu da parte de Deus. No verso de número 4, o povo agora está clamando por uma restauração. E a gente vai entender ao longo da exposição bíblica. Então, do verso de número 1 ao de número 3, o povo celebra por uma restauração. Verso de número 4, o povo está orando, está clamando a Deus por restauração. E o verso de número 5 e 6, o povo se coloca numa posição de esperança. E o povo está esperando uma restauração futura. E aí você pode pensar que isso não tem lógica alguma, mas isso tem tudo a ver com a vida cristã, irmãos. Tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa condição. Quantos aqui já experimentaram da graça de Deus? Quantos aqui experimentam da graça de Deus? Quantos aqui desejam continuar no futuro experimentando da graça de Deus? Então é esse o entendimento que a gente vai trilhar ao longo desse salmo. O povo celebra a restauração, o povo pede por restauração, e o povo espera por restauração, por uma intervenção, perdão, gente, por uma restauração de Deus. Olha para o texto, olha para o verso de número 1. Quando Deus restaurou, Ele faz algo muito além do que aquele povo imaginava. Quando Deus, o Senhor, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Como que eles ficaram? Como quem? Aqui nós temos, parece que o povo, na verdade o povo recebe essa restauração de Deus com surpresa. Ele vai dizer, ficamos como quem? Sonho. Quem já disse a frase bibilística que parece que eu estou sonhando? É mais ou menos isso. O povo de Deus está falando, quando Deus restaurou a nossa sorte. E lembra que o contexto é de saída de uma escravidão. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, a sorte de Judá, eles ficaram como quem sonha. Eles receberam com uma surpresa. Por quê, irmãos? Porque era algo extraordinário. Porque era algo no imaginário humano impossível de acontecer. Era algo inacreditável. O exército babilônico era forte demais. Esse não foi pela força do povo de Israel que eles foram libertos. Não foi por engenharia humana. Não foi por estratégia humana que eles foram libertos. Eles não negociaram nada com o povo babilônico. Eles não tiveram uma estratégia melhor do que a Babilônia. Quem restaurou a sorte de Sião foi Deus. E assim é na nossa vida. Você crê nisso, querido? Quem restaura a sua sorte, irmão? É o Senhor. Quem restaura circunstâncias ao longo da nossa vida, irmãos? Só o Senhor, irmãos. Com a nossa força nós não podemos restaurar nada. Com os nossos braços nós não podemos restaurar nada. Toda restauração verdadeira se inicia pela mão poderosa de Deus. Irmãos, independente
se você buscar por suas mãos restaurar alguma coisa, você vai se destruir. Você vai se destruir. Se existe alguma circunstância na sua vida e vai além das suas forças, se você buscar restaurar ou mudar essa circunstância, você entra no processo de autodestruição. Isso nos ensina que nós devemos depender da mão poderosa de Deus, dessa mão que faz grandes feitos. Quem resolve os desertos da nossa vida, irmãos? O Senhor. Eu não sei que deserto você tem passado, talvez você está vivendo um deserto na sua vida, e eu te digo que esforços humanos não mudarão o deserto. Somente Deus, somente a intervenção de Deus para mudar o coração endurecido, para restaurar a nossa família, para restaurar o nosso casamento, para trazer refrigério à nossa alma cansada, irmãos. Então existem cadeias que somente Deus restaura. E é aí que o Evangelho entra. Glória a Deus, irmãos. Glórias a Jesus. Quem nos transportou do império das trevas foi Deus, irmãos. Foi o Senhor. Nós não poderíamos. Você não poderia. Isso nos coloca numa posição de inteira dependência de Deus. Você é dependente de Deus, irmão? Amém. Então nós, irmãos, não encontramos caminho até Deus. Na verdade foi Deus que nos encontrou Cristo, sabe? Foi Cristo que veio na nossa direção e restaurou a nossa sorte e restaurou a nossa história. Assim como foi com esse povo que foi libertado da Babilônia, nós fomos libertados do pecado. Glória a Deus. Amém. Libertados do pecado, você pode afirmar que você ficou como quem sonha. Como você celebra o Deus que te restaurou a sua natureza, te deu uma nova vida, te deu um novo coração. Glória. Sabe, se aquele povo foi liberto de um aprisionamento no âmbito físico, como você se posiciona sabendo que Deus te libertou do império das trevas, irmão? Sua boca se enche de riso, sua língua confessa a Deus em júbilo. Existe alegria no seu coração pela restauração que Deus nos deu. Você está entendendo aí, irmão? Amém. Digo isso porque o resultado da restauração de Deus é alegria. É isso que o texto está dizendo. Deus restaurou a sorte de Sião. E a boca daquele povo se encheu de... Irmãos, como está a sua vida? Você tem celebrado a restauração de Deus, irmãos? Verso de número 2, olha para a sua Bíblia aí. Então, a nossa boca se encheu de riso. Será que essa pode ser também a nossa afirmação como igreja? Por Deus ter nos restaurado, então a nossa boca se enche de riso. Então, a nossa língua confessa em júbilo. Sabe, o exílio, naquele momento, resultou em lágrimas daqueles que estavam cativos na Babilônia. Mas agora Deus restaura a sorte daquele povo e enche a boca daquele povo de riso. E a restauração do Senhor coloca um novo cântico nos nossos lábios. A restauração de Deus a nós, a intervenção de Deus ao nosso respeito, gera em nós alegria e um cântico no nosso coração. Isso não aponta para uma vida que não existem problemas, mas uma vida que é vivida em alegria, mesmo em meio aos problemas, porque existe esperança no nosso coração. Irmãos, eu sinto que por vezes, nessa geração, ou na corrida que estamos vivendo de forma insana, nós temos perdido a capacidade, sabe, de celebrar. Nós temos perdido a capacidade de celebrar toda a vitória, toda a mão poderosa de Deus que restaura a nossa vida em todos os âmbitos. Eu não sei se tem sido assim com você, irmãos, mas você tem celebrado, você tem se alegrado
com a mão poderosa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Ou não, você só está no modo sobrevivência. Você não para e não consegue perceber que a mão poderosa de Deus está te conduzindo, te trouxe até aqui. Você pode celebrar, irmãos, agora, todos os feitos de Deus em nosso favor. Em nosso favor, irmãos. O Senhor restaure a nossa vida, continue restaurando a nossa vida, restaure o nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha agora para a parte B do verso 2, por favor, e o verso 3. O resultado dessa restauração, além da alegria, além do sorriso e do júbilo, nós podemos perceber o testemunho a respeito desse Deus. Olha aí, verso 2, parte B. Entre as nações se dizia o quê? Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E aí o povo de Deus vai dizer, de fato, grandes coisas tem feito o Senhor. O que significa isso? Olha, irmãos, a mão poderosa de Deus agindo. Os que não têm fé no Senhor, os incrédulos, as outras nações diziam: grande coisa fez o Senhor pelo povo de Israel. Então, entre as nações, o testemunho era que a mão poderosa de Deus restaurou aquele povo. A mão poderosa de Deus mudou a circunstância de Israel. Um grande testemunho para as nações, um testemunho missionário às nações. E depois de ouvir o que as nações diziam, que grandes coisas o Senhor estava fazendo pelo povo de Israel, o próprio povo de Israel confessa: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É assim na sua vida, meus irmãos? É assim, é uma pergunta que eu estou fazendo a você. Será que na boca dos incrédulos, quando olham para a nossa vida, eles percebem o agir de Deus, a sua mão restauradora, e existe o confessar dos nossos lábios? De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ou a nossa boca está se enchendo de murmuração, ou nossa boca se silencia, porque nós não queremos confessar essa mão poderosa de Deus, porque não sei, estamos insatisfeitos. Será, irmãos? Então nós estamos vendo uma resposta do testemunho do Senhor, do povo de Israel às nações. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito. Então, irmãos, uma igreja restaurada significa testemunho para uma cidade. Uma família restaurada significa testemunho para os vizinhos, para aqueles que estão perto de você. Uma vida restaurada significa testemunho para aqueles que estão perdidos. Sabe por quê, irmãos? Não tem como negar o poder restaurador de Deus. Irmãos, não há como negar a mão forte restauradora de Deus. Por isso os incrédulos declaram: grandes coisas o Senhor fez. Sabe, na posição de já crentes no Senhor, a gente confessa isso? Não, de fato. Olhando para a minha vida, olhando para a minha história, o Senhor, sim, tem feito grandes coisas. Não há como negar. Os incrédulos não negam. Você nega aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida, irmão? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhando agora para a segunda parte, que a gente tentou dividir esse salmo, e a gente está caminhando já para o fim. Eu não vou demorar, e eu penso que eu não consigo. Verso número 4, olha aí. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte
como as torrentes no Negueb. Parece que a restauração aqui está incompleta, mas não é isso. A gente percebe aqui que existe algo bem curioso, e a gente percebe também que Deus não restaura tudo de forma imediata. E acredito que isso é para nos ensinar. Você crê nisso, irmão? Deus não resolve a sua vida no estalar de Deus. Na maioria das vezes, por quê? Porque Deus está forjando o nosso caráter. Deus está nos ensinando ao longo da nossa história de vida. E a gente percebe um Deus, um povo que celebra a sorte recebida, a restauração recebida, mas agora clama. O mesmo povo que celebrou a restauração recebida, no verso de número 4 está clamando: restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. A gente vai falar sobre isso, mas por que esse povo está falando a respeito disso? Porque o povo tinha sido o quê? Liberto de Babilônia. E agora o povo está chegando em Jerusalém. Qual é a situação quando eles chegam em Jerusalém, irmãos? Quem conhece minimamente um pouquinho da história do povo de Deus? Eles chegam ali e a cidade está construída, bonitinha, está em ordem. Não, irmãos, está tudo destruído. Muros, templos, existiam outras nações naquele lugar, então tudo estava fora dos conformes. Tudo fora dos conformes. Então existia ali dentro uma grande oposição, existia uma calamidade social, existia pobreza, e por isso o povo está falando: restaura novamente a nossa sorte. Eles precisavam novamente da intervenção de Deus, e somos nós também, assim como eu disse e introduzi no início. Nós já fomos salvos da condenação do pecado. Nós agora estamos sendo salvos do poder do pecado. Fomos salvos em Cristo do poder do pecado, e no futuro seremos salvos da presença do pecado em nós. Isso parece um espelho muito claro daquilo que o povo agora está vivendo agora de volta a Jerusalém. Amém? Você está comigo? Então é essa tensão do reino de Deus, o já e o ainda não. O já de Deus e o ainda não. Nós já vivemos o reino de Deus, nós já estamos no reino de Deus, creio que sim, mas não na plenitude. Então existe essa tensão na nossa vida. Isso vai espelhar o que está acontecendo com o povo subindo da Babilônia, com a nossa vida, com aquilo que vivemos em Cristo Jesus. E a gente percebe a postura desse povo em não murmurar. O povo que agora necessita novamente de uma restauração de Deus, eles recorrem para quem, irmãos? Para quem, irmão? Para quem que eles pedem novamente? Para Deus, irmão. Eles de novo pedem, oram, clamam, não sei, você pode dizer o que você quiser, mas eles recorrem para o Senhor e pedem novamente: restaura. Irmão, você tem pedido por restauração? Ou você murmura? Mais uma vez, ou você reclama? O salmista aqui não está murmurando, o salmista aqui não está reclamando, o salmista aqui não desiste da sua caminhada. Não desiste da sua caminhada, não retrocede, não vira as costas, ele clama, porque ele sabe que aquele que fez aquilo que aos olhos humanos era impossível, ele pode fazer de novo. Amém? Você tem isso? Amém. Nossa, me convence aí, pelo amor de Deus, que você crê nisso. Amém. Você Aleluia. está crendo nisso daí, irmão? Glória a Deus. Você crê nisso? Deus continua restaurando, e pela segunda vez esse verbo aparece aqui. O Senhor continue restaurando a nossa sorte, assim como Ele restaurou daquele povo, e Ele usa aqui a figura do Negueb, que é um deserto, e esse deserto, ao longo do ano, o seu maior tempo é de sequidão, sem água. Ele está falando: restaura como as torrentes no Negueb. O que significava isso, irmãos? Era porque de uma hora para outra poderia vir uma chuva, e o lugar que estava seco, o lugar que havia sequidão e poeira, agora receberia essa água. A
assim também Deus faz na nossa vida. Existem lugares que são de inteira sequidão, irmãos. A gente não acredita mais que algo pode ser mudado ou circunstância pode ser transformada. Mas o Deus que restaura vidas é o Deus que nós servimos. Glória. Aleluia. É o Deus que nós servimos, é por Ele que nós estamos aqui. Então, talvez aos seus olhos é impossível novamente haver vida nesse lugar que você julga como seco. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração. Então, existe somente um lugar para o crente recorrer. É o Senhor. Amém. É o Senhor. No deserto do Negev, uma repentina chuva poderia mudar o cenário de sequidão e poeira para água e vida. Assim Deus também pode fazer na nossa vida, irmãos. Assim Deus pode fazer na nossa vida. Às vezes existem relacionamentos, vida devocional, a nossa vida no Senhor, ela está seca, mas uma chuva, uma intervenção de Deus, basta somente isso, irmãos. Basta somente isso. E toda circunstância muda. E toda circunstância muda completamente. Tenha no seu coração a certeza de que é Deus que opera o milagre, é Deus que realiza, é o agir de Deus. Deus é especialista nisso, irmão. Sabe, se existe, a gente consegue perceber surpresa do salmista quanto a essa sorte que foi mudada, a gente também pode ter isso no nosso coração, porque Deus é especialista nisso. Deus é especialista em mudar as circunstâncias na nossa vida. Talvez você estava com o coração tão endurecido que se esqueceu disso, mas vamos olhar para a nossa história. Quantas vezes Deus fez isso na nossa vida? Quantas vezes Deus já fez isso na nossa vida? Era de inteira sequidão e choveu, irmãos. Choveu as bênçãos do céu, choveu a chuva de Deus, Deus enviando água, aonde não havia mais vida. E a gente vê esse movimento de perseverança a partir do verso de número 5 e 6. E assim, a restauração de Deus deve exigir do nosso coração esperança. Olha para o seu irmão do lado aí e repita essa palavra, esperança. Esperança. Repita outra palavra, perseverança. Perseverança. Perseverança aonde, irmãos? Perseverança na semeadura. Perseverança na semeadura. Olha para o verso de número 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então existe um modo de semear e o semeador está semeando com lágrimas. A gente tem aqui uma figura agrícola e todo agricultor, irmãos, ele tem uma grande promessa quando tem sementes em suas mãos. E o movimento do restaurar de Deus acaba exigindo essa perseverança no nosso coração, porque nós precisamos continuar semeando. Nós devemos continuar semeando. Você está vivendo uma vida nessa caminhada, irmão? Você continua semeando, porque nossa realidade é uma realidade de um semeador que sai para semear. E assim, o texto não nos engana, é em lágrimas, sabe? É em lágrimas que a gente semeia. Então assim, a gente vai sair para semear em circunstâncias que não são favoráveis, não é? E a gente vai semear em lágrimas. O texto não esconde o sofrimento do semeador, não promete facilidade a nós, mas nos exige algo muito precioso: não parar de semear. Continue semeando, caminhando e semeando, indo e semeando. Por vezes a gente, em circunstâncias da nossa vida, nós
vamos estar quebrados. E a gente às vezes não vai conseguir dizer nada, somente lágrimas rolarão do nosso rosto. Sabe, como parte da liderança da igreja, eu por vezes eu olho para esses salmos e me encorajo, porque às vezes a gente acha que, às vezes eu converso com a minha mãe, às vezes eu falo assim, mãe, será que está havendo crescimento? Eu não digo nem numérico, mas no coração das pessoas, e eu percebo que Deus manda eu continuar, sim, continuar semeando. Talvez é assim na sua vida, irmãos. E algum propósito que você tem estabelecido no seu coração, a gente deve continuar semeando, nunca parar. Amém? Amém. Existe uma boa semente, uma preciosa semente nas nossas mãos. E como uma igreja que a gente sempre tem zelado pela palavra de Deus, essa semente é o Evangelho. Essa semente é a mensagem de Deus ao mundo. Deus só tem uma mensagem, e essa mensagem é o Evangelho. Esse Evangelho deve ser pregado tanto aos outros quanto a nós mesmos. Sempre digo, pregue o Evangelho a você. Pregue o Evangelho a outras pessoas. Nós temos uma bela semente nas nossas mãos, irmãos. Preciosa semente, a mensagem de Deus ao mundo. Nós não devemos guardar essa semente. Nós devemos semear mesmo com lágrima nos nossos olhos, mesmo quando parece que não está acontecendo nada. Mas isso é só a ansiedade de alguém que saiu para semear. Talvez um semeador imaturo plante uma semente e com um dia ele cavuque para ver se ela está dando raiz. Talvez quem nunca semeou pegue um punhado de semente, jogue na terra e no outro dia vai lá cavucar a terra para ver qual a circunstância, qual o estado da semente. Que Deus amadureça o nosso coração. E com a semente que nós temos em nossas mãos, a gente saia para semear em esperança, sabendo que existe um Deus que restaura a nossa sorte. Um Deus que restaurou, um Deus que restaura hoje, que continuará restaurando a nossa vida. E a gente continue nessa caminhada, plantando mesmo em lágrimas, porque a colheita é certa, irmãos. A colheita é certa. Bruno falou aqui sobre uma recompensa que não é aqui. E nós temos isso no nosso coração. Amém? Amém. O texto ainda vai dizer que aquele que saiu para semear, e o texto fecha fazendo uma afirmação que nos garante, que é a nossa garantia. Ele voltará com que, irmãos? Com júbilo. Aquele que saiu para semear em lágrimas, ele retorna jubiloso, porque traz consigo o resultado da semeadura. E assim, irmãos, o texto não está dizendo talvez ele volte, ou quem sabe um dia ele volte, mas o texto está dizendo aquele que saiu para semear com lágrimas, ele vai voltar jubiloso. Ele volta jubiloso com os feixes nas mãos. Amém, irmão? A eficácia final do resultado de que os feixes voltarão em nossas mãos depende somente de um Deus que nunca falhou. Então, nós podemos descansar o nosso coração. Eu posso descansar o meu coração. Você pode descansar o seu coração. Amém. Os dias podem ser difíceis, lágrimas podem estar correndo no seu rosto, mas aquele que já agiu na nossa vida, que continua agindo, que vai no futuro agir em nossa vida, nos garante. É com júbilo que nós voltaremos. É com alegria, é com sorriso nos lábios, é com cântico na língua. Nós voltaremos com os feixes na nossa mão.
Esse texto molda e nos responsabiliza e nos coloca em uma posição de um semeador que não desiste jamais, porque ele é sabedor que tem um Deus restaurador. Esse Deus restaurou a sorte de Judá, do povo de Israel, meus filhos. Esse Deus restaurou a nossa sorte quando nos tirou do império das trevas. Na cruz, Jesus restaura a nossa sorte. Semana passada nós falamos sobre Pentecostes e é o mesmo Deus, irmão, que nos enche com o poder do Espírito Santo. Ainda hoje, é esse Deus. Um Deus que tem todo o poder, que tem a sua mão poderosa, agindo no meu e em seu favor. Amém. Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Em nome de Jesus. Então, a gente pode lembrar dessa graça, dessa intervenção de Deus no nosso passado, perceber a graça de Deus sendo emanada sobre nós e crer que essa graça e a intervenção de Deus continuará nos guiando de forma multiplicada sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Feche seus olhos se você pode. Eu quero orar por nós nesse momento. Que o Senhor nos guie em responsabilidade, nos coloque nesse lugar de semeadores que nunca desistem, nos coloque nesse lugar de confiança. Senhor Jesus, mais uma vez nós declaramos a nossa inteira dependência de Ti. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e necessitamos da Sua intervenção sobre as nossas vidas todos os dias. Nós oramos nessa noite para que o Senhor continue derramando graça sobre as nossas vidas e nos dê força para sermos esse semeador que sai para semear, mesmo em circunstâncias complexas, difíceis, delicadas, com lágrimas no rosto, e nos coloca essa perseverança no coração de que voltaremos de certeza com os feixes jubilosos nas nossas mãos, Senhor. Continua intervindo na nossa história, restaurando todos os âmbitos da nossa vida, todos os âmbitos nós oramos, Senhor. Continua a restaurar a nossa vida. Muito obrigado. Existe gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor já fez, mas continua intervindo na nossa vida, Pai. Nós necessitamos, nós carecemos da Tua intervenção em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus.